Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, também nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clama no Deserto e a mais um momento de reflexão. E desta oportunidade eu gostaria de estar refletindo sobre o seguinte tema: Deus, soberano ou pedinte? Vou repetir. Deus, Ele é soberano ou pedinte? Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor divino buscar, Senhor Jesus, para onde o Senhor estiver, nós também venhamos estar junto. Quero, Senhor, Te agradecer também por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para refletirmos, Senhor, sobre a Tua palavra. Ajuda-nos durante todo esse período. Faz valer somente, Senhor, a verdade em nossos corações e guarda-nos, Senhor, do engano. Nos ajuda, é o que eu Te peço, Senhor. Te pedimos, melhor dizendo, Senhor, e Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O versículo que eu gostaria de estar lendo é o versículo Salmo 24, versículo 1. Hoje vamos estar lendo Bíblia, porque é preciso, tá bom? Diz assim o texto bíblico. Eu já estou aqui respondendo este tema. O próprio subsídio já diz aqui, o domínio universal de Deus. Deus é o Rei da Glória. Versículo 1 diz, do Senhor, diz o salmista, verso, né? Salmo 24, verso 1. Porque Salmo não é versículo, porque não é um livro. Ele é cânticos, né, de oração. Então, verso 1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, do Senhor é a terra. Vamos voltar lá novamente? Vamos voltar. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, logo aqui poderíamos encerrar na certeza e na confiança de que Deus, Ele é soberano e jamais o Senhor vai se colocar numa condição de pedinte. O Senhor, diz a sua palavra, Ele se humilhou, Ele deixou a sua glória e se fez carne na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e se humilhou na condição de servo. Observe bem, a condição de servo, por amor de mim e de você, e foi até o fim para cumprir toda a lei, para se tornar uma oferta propícia para a nossa salvação. Mas jamais vemos, se você encontrar, você pode pôr no comentário o versículo que mostra Deus pedindo de alguma maneira para alguma das suas criaturas, ou até mesmo dos seus filhos, dos seus anjos, que eles façam isso. Pedindo até, é um pedido de autorização ainda. Porque dele, por ele, é para ele. Então, se for o caso de Deus se rebaixasse, eu tivesse que entrar nessa condição de pedinte, ainda assim, é pedindo para fazer, porque só ele que pode fazer.
E isso aqui vem justamente por conta dessa realidade aqui, ó. É que me chamou para esta mensagem. Um determinado hino que diz, Deus dizendo, deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, olha só, eu cuido de tudo que te faz chorar. E diz o hino ainda que diante das tuas desilusões, diante disso, diante daquilo, e Deus pedindo, do começo ao fim do hino, Deus pedindo, deixa eu te usar. Então, diante dessa letra que me trouxe e me impulsionou a este tema, para a nossa reflexão. Deus, soberano ou um pedinte? Ou pedinte? Pedinte é aquele que pede esmola, né? Tem que, tá necessitado. Amado, Deus nunca necessitou de nada. Deus, ele é soberano, Deus é pleno. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E sem entrar em tantos detalhes, porque eu separei 4 textos bíblicos aqui, poderia separar muito outros, e dentre esses textos não tem nenhum do que eu vou mencionar aqui. Eu não vou mencionar o texto que eu não vou me lembrar. Mas Deus, ele disse para o profeta Elias, vai-te daqui, era para mim ter colocado esse texto aqui. Ele diz assim para Elias, vai-te para a banda, né, do riacho de Quiriate e fica lá, porque eu já tenho ordenado aos corvos, pássaros irracionais, já tenho ordenado aos corvos para que te sirvam. E diz a Bíblia que os corvos levavam carne e pão de dia e ao entardecer para Elias. A outra passagem é daquele profeta, que até me fugiu o nome agora, se eu lembrar eu falo, que Deus deu uma ordem para ele foi vendido a questão das ofertas ali dos medianitas, né? Balaão, me lembrei dele. E diz a Bíblia que Deus, ele falou através da boca de uma jumenta. Ou seja, Deus usou uma jumenta. Deus usou um corvo. Deus usou rã no Egito. Deus usou piolho no Egito. Deus usou, e todos esses, Deus não pediu para eles, porque ele não poderia entender, porque senão pela letra do hino ele teria que pedir para o corvo, deixa eu te usar, né? Pediram para a jumenta, deixa eu te usar. Mas como eles são irracionais, mas Deus ordenou, e Deus falou através da jumenta. E agora vamos para os hinos, para vermos como Deus ele se apresenta diante daqueles que ele decide usar. Decide fazer um instrumento em suas mãos. E o primeiro texto bíblico que nós vamos ver se encontra em Jonas. Jonas, deixa eu só ver um negócio aqui. Jonas, capítulo 1. Observe bem a abordagem que o Senhor faz e a forma que ele fala. Vamos ler o versículo 1 também. Ora, veio a palavra do Senhor, com letra maiúscula, a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus não disse, eu não vou me prolongar por conta disso aqui. Deus não disse, amados, a Jonas, deixa eu te usar. Eu gostaria que tu fosse até Nínive. E conhecendo o coração de Jonas, ele falou: eu sei que você não morre de amores por eles, porque é uma nação que colocou Israel como
como servo ali, como escravo, como cativo, né? Então, Jonas alimentava ódio sobre ninivitas. E Deus não falou dessa maneira com Jonas. Deus disse assim para Jonas: levanta-te, deu uma ordem, vai à grande cidade de Nínive. Segundo o texto, agora vamos para aquele que nem servia a Deus, nem servo de Deus era. Vamos para Isaías, capítulo 45. Capítulo 45, versículo 1 a 4. Observe. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, olha só, e de cingir o lombo dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e tornarei planos lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze, e perecerei ferro de ferro. Tudo era Deus que ia fazer. Dar-te-ei os tesouros das trevas, olha só. Dar-te-ei, porque é de Deus, como lembra no versículo, Salmo 24, versículo 1. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, olha lá, que te chamo pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamo pelo teu nome, ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Então Ciro não conhecia a Deus. E Deus traz essa profecia para Israel com o intuito de renovar a fé de Israel. Que Deus não é uma pessoa, Deus, ele é soberano. Um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos, e 1000 anos é como fosse um dia. E Deus antecipa 200 anos antes. Ciro não tinha nem nascido ainda. E Deus diz que ia tomar Ciro para fazer com que o povo retornasse a Sião, a Jerusalém. Vamos para o penúltimo. Jeremias 1,17. Agora observe como Deus fala com Jeremias. Não vou ler nem o começo, eu vou no versículo 17 direto. Mas lá em cima também ele chama Jeremias. Aí diz aqui o versículo 17, ó. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e deles tudo quanto eu te ordenar. Não desanime diante dele. E por último, Êxodo capítulo 3. Então, Jeremias, ainda que ele se sentiu indigno, quando Deus se revela a Jeremias e diz que vai fazer uso dele como uma coluna de ferro, como uma forte estrutura contra Israel para proclamar a sua palavra, Jeremias se humilhou diante de Deus. Observe bem. Deus nunca nem chegou diante de ninguém pedindo, deixa eu te usar, não. Ele disse, levanta-te para Jonas. Ele disse, levanta-te para Jeremias. Para Ciro ele disse, tomo-te pela mão. E Jeremias se humilhando disse, eu não sou digno. Por que é isso? Ser usado por Deus é um privilégio incomensurável e sem medida. Nenhum de nós teríamos tal dignidade a ponto de que Deus tivesse que chegar até nós e ter que usar tal expressão para nos usar em qualquer causa do seu reino. Pedindo autorização. Do Senhor é a terra, o mundo e todos que nele habitam, diz o texto bíblico. Então, Deus jamais se deu ou se revelou como um pendente em momento algum. Deus tem se revelado na sua palavra como soberano, desde o princípio até o fim. E todos quanto tem sido um instrumento na mão de Deus,
foi unicamente por conta do beneplácito da sua vontade. Esse hino, ele é um absurdo. Nós ouvimos no meio de um culto, no nosso meio, se busca e chamar isso de adoração a Deus, colocando Deus como um servo, como alguém que estivesse se humilhando diante da sua criação. Deixa eu te usar e deixa eu fazer isso, deixa eu te fazer isso. E não há quem se levante para proibir, para falar, para orientar a igreja, para orientar os irmãos, se tiver que falar com o dirigente em particular sobre essa questão. Esse hino não existe nada de doutrina. Esse hino, ele é uma afronta à soberania, à grandeza e à glória de Deus. Deixa eu te usar, como Deus estivesse se humilhando, pedindo para mim, e ainda com pretexto de retorno, como se ele tivesse que usar como com um argumento de convencimento, que eu não vou deixar com que você chore, eu não vou deixar com que você sofra, eu vou cuidar de você. Ou seja, primeiro ele pede, e sobre a possibilidade de um possível não daquele que ele está pedindo para deixar usar, ele usa o argumento persuasivo. Olha, eu vou fazer isso se tu deixar eu te usar. Eu vou fazer aquilo. Amados, entenda bem. Isso é uma aberração. Isso é uma falta de temor sem medida nossa. E ainda temos que louvar esse hino. O hino estava cantando certa feita no culto, eu estava do meu lado da minha esposa, comecei a cantar, ela olhou para mim, porque ela sabe sobre a condição dessa questão desse hino. A minha consideração, que não é minha, é bíblica. Jamais poderemos aceitar tal conteúdo, tal letra, tal adoração. Isso jamais pode sair dos nossos lábios. Como se nós tivesse... Isso não é louvor de adoração a Deus, de engrandecimento de Deus, senão de humilhação. Estamos humilhando a Deus, louvando a Deus, esse hino, dizendo que é para Deus. E por último, e aqui encerrando, eu quero ler em Êxodo a chamada de Moisés. Observe bem a chamada de Moisés. Eu vou ler alguns versículos só, que eu separei aqui. Versículo 10 primeiro. Não vou nem falar do comecinho quando ele chamou ele, mas do 10, olha o que Deus diz. Deus fala que tinha visto o sofrimento de Israel. E a partir daí Deus decidiu ouvir o clamor de Israel. É de que não conhecesse como eles deveriam conhecer a Deus. Mas clamar a ele, Deus ouviu e ele disse para Moisés. Agora, aí ele diz assim no versículo 10, ó. Agora, pois, vem. Deus não falou, deixa eu te usar. Deus não pediu para Moisés. Deus diz assim, ó. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tire do Egito o meu povo, olha só, os filhos de Israel. E o que acontece? Aí vamos passar para o capítulo 4, versículo 12 a 14. E o que acontece durante o versículo 10 até o capítulo 4 de Êxodo, versículo 12. Existe uma resistência. Você pode ler depois. Existe uma resistência de Moisés. Moisés passa a existir. Ah, que eu não sei falar. Ah, que eu não posso. Ah, como é que eles vão acreditar? O que eu vou falar para eles quando ele perguntar quem é o Senhor? E começou a resistir àquela ordem, aquela chamada de Deus. Não foi um pedido. Deus falou, vai, pois agora. Isso é um imperativo. Deus não está pedindo. Ele falou, vai, pois agora. E eu serei com a tua boca. Ou melhor dizendo, desculpa, eu estou no capítulo 4, né? Capítulo 10, no 10, no 3:10, ele diz, agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó. Aí quando chega no 4, depois de toda essa resistência de Moisés, agora, observe que Moisés responde,
E o que acontece depois no versículo 14? Observe. Deixa eu ver se está aberto. Está aberto para vocês, ó. Vai, pois agora. Agora já Deus já engrossou o caldo, né? E diz, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Porque ele disse que não sabia falar. Deus não procura nenhum eloquente para fazer a sua obra. Deus não procura nenhum intelectual para fazer a sua obra. Deus usa quem Ele quer. E Deus coloca a palavra na nossa boca para falar do seu amor, da sua misericórdia, da sua grandeza. Deus, Ele faz isso. Tudo que nós temos, Deus falou para Moisés, quem é que fez a boca? Quem é que fez a orelha? Falando para Moisés, olha aqui, o versículo anterior. Ao que lhe replicou o Senhor, Deus replicando. Moisés ali insistindo, ele diz, quem faz a boca? Quem faz a boca do homem? Ou quem faz do mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu. Agora olha só a expressão. O Senhor. Aí ele diz, fala assim já para Moisés, Moisés Deus já tinha dado o que tinha que dar de condição de ficar conversando com Moisés. Não era pedindo para Moisés, deixa, Moisés, não, Moisés, por favor, deixa eu te usar, não, deixa que tu livrar o povo de Israel. Não, Deus não falou isso. Aí no versículo 12 ele diz, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Agora olha só o que Moisés ainda faz. Isso é eu e você. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele quem tu há de enviar. Ou seja, ele disse, eu não. Moisés categoricamente estava falando para Deus, ó, Senhor, eu não quero. E aí observe o que Deus, depois que Deus falou vai, Deus não pediu, Deus falou ó, vai, imperativo. Aí no versículo 14 aqui diz a palavra do Senhor, que tem que gerar temor em nossos corações. Ele diz, então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor. Amados, quem de nós, dentro do campo da nossa insignificância, podemos resistir a Deus? Podemos ter alguma vantagem diante de Deus? Aqui diz que acendeu-se contra Moisés a ira do Senhor, contra um homem. E quem somos nós para que Deus se volte contra nós? Deus se irou porque Moisés estava resistindo algo que Deus estava dando a ele a oportunidade de honrá-lo. Essa questão ela é real. O fato de sermos escolhidos como instrumento na mão do Senhor já começa por aí sendo um privilégio. E Deus ainda nos honra, isso é algo consequência, quando nós somos usados por Ele. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor, mas não como uma questão de troca. Não, como uma questão de consequência da instrumentalidade de Deus através das nossas vidas. E Deus diz aqui, ó, e acendeu contra Moisés a ira do Senhor e disse a ele, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro. E vendo-te, se alegrará o seu coração. Tu, pois, lhe falarás. Aquele Deus continua mandando ele ir. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele. Vos ensinarei o que hás de fazer. Aí diz o versículo 16 que ele falará por ti ao povo, Deus ainda falando, né? Assim ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Tomarás, pois, a tua mão esta vara que há de fazer os sinais. E pronto. Moisés resistiu, mas Deus falou, não, é você. Nós lemos Jonas, Deus enviou. Falou, é você que vai lá falar para Nínive. E ele tomou o barco contrário. Mas Deus foi lá, fez com que acontecesse tudo aquilo que aconteceu, que nós sabemos. Depois dele ser engolido por um grande peixe, Deus, e ele se humilhando, olhe só, ele se humilhando no ventre do peixe. Aquele peixe, Deus fez com que ele o cuspisse ali na areia. Falei do corvo, falei da mula,
E agora, o peixe grande Deus também usou como um servo dele, como instrumento dele, para segurar Jonas, tá naquela hora ali para abocanhar Jonas e depois cuspir ele na areia da praia ali a caminho de Nínive. Observe que tudo reflete unicamente uma coisa: a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, o domínio de Deus. Deus jamais, até então, todas as vezes que eu não vi nenhuma passagem de Bíblia que possa nos dar a liberdade, dentro daquele momento de texto e contexto, em que nos deixa uma ideia clara de uma situação em que Deus esteja pedindo para alguém fazer algo. Deixa eu te usar. Jamais. Porque o que nós vemos são muitos, um resistindo, como foi, se humilhando, como foi Jeremias. Moisés, só que está dentro de uma estada de comiseração, e Deus não é com quem aquele que se coloca num estado de comiseração. Porque Deus sabe o nosso limite. Deus sabe que nós não podemos, se Ele não for conosco. Porque era essa condição de Moisés. Moisés queria dizer, não, Senhor, eu estou... Como se o que ele iria fazer estivesse dentro de algum grau da condição dele próprio fazer. Quando não, ele ia livrar Israel de uma nação, de um cativeiro em que ele se encontrava. Não era um cativeiro, mas estava no Egito. E Deus ia tirar eles do Egito para ser a sua nação, o seu povo. Porém, Moisés, ele foi e caminhou para o campo da comiseração, que Deus se irou. Deus se ira, amados, quando nós nos colocamos numa condição hipócrita de comiseração. Porque Deus conhece o nosso limite, Ele sabe que somos pó. Porém, Ele ainda, com tudo isso, Ele é misericordioso para conosco. E Ele faz e quer que nós sejamos participantes, cooperadores dEle na sua obra, no seu agir. E Ele usa, como vimos, quem Ele quer. Fiz menção e você encontra na Bíblia cada um desses. Só pesquisar no Google para adiantar o versículo, você põe lá no grupo. Deus usou a mula. Deus usou um corvo. Deus usou a baleia, que vai dar o versículo, você vai direto no texto, que eu não vou me lembrar agora, mas Jonas está aí. Capítulo 1, capítulo 2, se eu não estiver equivocado, foi quando ele foi engolido pelo peixe, se não no 1 também. Ou se não, já no 1, né? Então, vemos textos claros e com certeza a terra, o mundo e tudo que nele há, que nele habita, pertence a Deus. Do Senhor é a terra, o mundo e tudo que neles há. Vamos encerrar novamente lendo 24, Salmo 24. Salmo 24, para encerrarmos. Ficar cravado em nosso coração, cauterizado. Do Senhor é a terra, observe, e a sua plenitude. Não há nada fora do perímetro geográfico da criação de Deus que tenha algum domínio, que tenha algum dono. Não. Do começo ao fim, da sua plenitude, ela é de Deus. Foi Deus que criou os céus e a terra. O mundo e aqueles que nele habitam é do Senhor. Deus, Ele é soberano. E o seu domínio, Ele é universal. Então Deus jamais irá pedir, entrar numa condição de pedinte. Deixa, pedindo autorização, como se eu fosse superior. Deus, ele nos deu livre-arbítrio, mas no que diz respeito ao seu governo, à sua soberania e domínio, ele pode, com todas as letras, e com toda a sua esfera, seu sentido dentro dessa palavra que eu vou dizer, ele pode nos usar.
Basta ele decidir. Basta ele escolher. A Jeremias ele disse que escolheu desde o ventre. Ciro, há 200 anos antes que ele até mesmo existisse, ou tivesse no ventre da sua mãe, Deus já disse que ia usar Ciro, ainda que ele não o conhecesse. Então eu creio que até aqui, pela nossa reflexão, amado, você e eu vai estar fazendo corpo, resistindo a esse modismo, a essa aberração que é esta letra, e colocar Deus como alguém que pede para que nós venhamos ser um instrumento de sua mão. Que o Senhor, ele tenha misericórdia de nós. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. E queremos, Senhor, te agradecer por esse momento que até aqui estivemos, Senhor, meditando sobre esse tema. Deus, soberano ou pedinte, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Não sabemos a origem desta letra e que condição essa pessoa escreveu, Senhor, esta letra. Que o Senhor venha nos perdoar, Pai, quando dela fizemos uso. E ainda alegarmos que isso é um momento que estamos prestando uma adoração a Ti. O que agrava muito mais, Senhor, essa questão, se assim usamos esse termo. Porque isso se trata, Pai, de uma aberração, e só temos diante disso que, Senhor, nos humilharmos diante de Ti e pedir misericórdia para que o Senhor nos guarde deste grande mal. Mas que nós venhamos a ter um coração disposto a ser um instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Independente de qualquer coisa e sem qualquer pretensão, Senhor, com respeito a qualquer retorno. Pois para nós, ó Pai, por certo, já nos é de maneira incomensurável e que não podemos aquilatar, Senhor, o privilégio de podermos ser um instrumento em Tua mão. Do Senhor poder olhar para nós, Senhor, dos Teus altos céus, onde o Senhor está sentado, ó Pai, e nos fazer um instrumento em Tuas mãos. Se apresentar como o Senhor se apresentou a cada um deles, desses que nós lemos e tantos outros, e ordenar, Senhor, levanta-te, vai, pois, vai agora, e esteja em nós, ó Pai, um coração voluntário, ser um coração disposto, Senhor, e sem qualquer resistência, Senhor, podemos atender, Senhor, ao Teu chamado. Faz isso, meu Deus, é o que nós pedimos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.